Ok. Agora, algumas características que estão relacionadas ao som, ou então em alguns sites, em alguns livros, vocês vão ver chamado isso de qualidades fisiológicas do som. E a altura do som, ela está relacionada à frequência. Mas o que seria a altura? Será que a altura é aquele som que sua mãe está escutando? Ou você está escutando um som aí na sua casa e sua mãe diz, baixa o som aí, menino, que esse som está muito alto. Será que essa altura é isso? E aí? Será que é isso? Então, na verdade, a gente usa esse termo altura do som de forma errada. Esse termo altura ele está relacionado na física e na qualidade fisiológica do som, ele está relacionado a um som ser grave ou um som ser agudo. Ou seja, se um som ele é grave, ele tem uma frequência mais baixa. Se um som ele é agudo, ele tem uma frequência mais alta. Então, quando eu digo que um som ele está alto, é porque ele é agudo. Se eu digo que um som ele está baixo ou ele é baixo, é porque esse som ele é grave. Então, a altura é diferente de volume. E isso, comumente, as pessoas se confundem. E a gente pode notar até aqui, né? Eu coloquei alguns gráficos aqui para a gente notar. A gente tem aqui uma onda com a frequência mais baixa. Então, esse som aqui ele é mais grave que esse som aqui tem uma frequência maior. Então, ele é mais agudo em relação a esse. E o último aqui, esse último gráfico, ele se torna ainda mais agudo que todos os outros dois, porque ele tem uma frequência bem maior. Então, quando eu tenho dois sons e um tem uma frequência maior que o outro, esse que tem a frequência maior, ele é um som mais agudo, ou seja, ele é um som alto. Então, porque o volume está alto, não necessariamente quer dizer que esse som será alto, tá bom? Então, as pessoas têm que parar com isso e para você ver como o conhecimento liberta, né? E o conhecimento relacionado físico relacionado ao nosso dia a dia. Então, o volume está alto, esse som pode muito bem ser baixo. Um som alto lá o volume estando no máximo, mas na verdade esse som pode ser baixo e não alto, tá bom? Na verdade, a altura do som está relacionada a esse som ser grave ou ele ser agudo, ok? Som alto, ele é o quê? Som alto, ele é agudo. Som baixo, ele é grave. Isso mesmo. Som alto, agudo. Som baixo, grave. Isso é importante, viu? Isso é um conhecimento muito importante. E em relação a isso, a gente tem aqui algumas frequências, né? Porque não são todas as frequências que o ser humano ele consegue escutar. Não são todas as frequências. Por exemplo, a gente não escuta a frequência da comunicação das formigas. Mas as formigas, com certeza, elas se comunicam. Mas, no caso, esse som ele é tão infra, né? Ou seja, ele é tão minúsculo que a gente não consegue escutar. O que acontece é o seguinte, o ser humano, os animais, eles têm frequências que eles, até onde eles conseguem escutar. Por isso que eu estou dizendo, não tenho certeza se eu for a formiga vai conseguir nos escutar. De repente, a nossa frequência é tão alta para elas que elas não nos escutam. Como tem frequências de ultrassom também que a gente não consegue escutar. Tipo, você nota que aquele som, ele quando vai ficando tão agudo que perturba, né, o nosso ouvido? Ou seja, a frequência dele está muito alta, ele ficou muito agudo. E aquilo ali pode chegar numa frequência que a gente nem escute mais. Ou chegar numa frequência tão alta, a gente já vai ver já, que prejudique o nosso ouvido, prejudique a nossa saúde. Então, a frequência que o ser humano geralmente ele consegue escutar vai de 16 Hz ou de 20 Hz até 20 mil Hz.
Então, essa é uma frequência audível, a gente chama de frequência audível, no caso, para o ser humano. Aí você tem uma infra, né? No caso, infrafrequência e um ultrassom, né? Aqui vai o ultrassom e aqui no infrassom, que aí é abaixo da frequência que a gente consegue escutar. E aí vai a mais do que a gente consegue escutar também o ultrassom.